Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora da Assunção, São Luís, Rei de França. Santo, amém. Então, estamos chegando ao fim das conferências sobre o vandalismo da Revolução Francesa. Muitas conferências, porque o vandalismo foi muito grande e durante muito tempo. Nesta aula não vai dar para terminar, provavelmente, mas no início da próxima terminaremos e já iniciaremos um novo capítulo sobre a Revolução Francesa, que vai ser sobre os massacres de setembro. Então, nós vamos passar do massacre das coisas, né, das igrejas, das abadias, das catedrais, dos monastérios, dos palácios, das esculturas sacras e das esculturas reais, para o massacre das pessoas, né? Os revolucionários sempre acham isso, que destruindo coisas vão destruir o que aquela coisa representa, e destruindo pessoas vão destruir o que aquelas pessoas representam. Com a igreja não é assim, né? Então, vamos começar aqui com duas catedrais, a Catedral de Bordeaux e a Catedral de Montpellier, né? Bordeaux é a principal igreja do Instituto Bom Pastor, né, onde, em geral, os padres do Instituto Bom Pastor são ordenados. O padre Daniel foi ordenado lá. E é uma catedral muito curiosa, mas vamos aqui devagar. Então, a Catedral de Saint-André de Bordeaux, ela foi transformada em um armazém de forragem, ou seja, feno, etc., para comida para os animais, né? E para facilitar a passagem das carroças, né, entrando e saindo, etc., com forragem, eles demoliram o mainel, o lintel e uma parte do portal da catedral, né? O mainel é aquela peça vertical que fica no meio da porta para segurar o lintel que fica em cima, né? Então, fizeram isso com a Catedral de Bordeaux, vou falar um pouco mais daqui a pouco. A Catedral de Montpellier foi transformada em Templo da Razão, né? Um bando de vândalos escondendo machados sobre as vestes efetuou, em novembro de 1793, uma carnificina na catedral, que terminou com uma fogueira, né? Um feu de joie, um fogo de alegria, com as madeiras e os panos e objetos da catedral de Montpellier, né? No final do século XVIII, a catedral se tornou um depósito para os sapatos dos soldados da República. Bom, vamos dar uma olhadinha rápida aqui na Catedral de Bordeaux, Saint-André de Bordeaux, né? É uma catedral um pouco estranha. Essa catedral do sul da França não tem, em geral, a imponência das catedrais do norte da França. Abaixo do rio Loire, o gótico penetrou muito pouco e muito lentamente. As grandes catedrais da França estão ao norte do rio Loire, né? Ela tem essa fachada muito feinha, vamos dizer assim, né? Muito simples, né? Essa é a fachada da Catedral de Bordeaux, cidade imensa, importantíssima, desde os tempos romanos, né? O que é bonito na Catedral de Bordeaux são as laterais, né? As entradas laterais, o transepto sul e o transepto norte, né?
Mas foi nessa catedral que houve o casamento do rei Luís XIII com Ana de Áustria. Ana de Áustria, esse Áustria não é que quer dizer Habsburgo, né? É a família Habsburgo, mas era uma princesa espanhola. Então, a mulher do Luís XIII. Né? Eles casaram nessa catedral, em Bordeaux, em 1615. O primeiro filho deles foi nascer em 1638, 23 anos depois. Por uma série de razões, mas o rei estava preocupado já, né? 23 anos sem filho. Bom, durante a Revolução, como já falei, né, e como era típico, né, toda o mobiliário e a maior parte da decoração da catedral foi retirada ou vandalizada. Tem coisa que não dá para retirar, né? O baixo relevo, o alto relevo, não dá para retirar. Então eles martelavam, né? Os revolucionários martelavam. E era uma atitude, já falei isso, mas nunca é demais repetir. O vandalismo da Revolução Francesa foi uma atitude fria, pensada, planejada, aprovada em lei, aprovada em decretos, com a contratação formal de pessoas para destruir as imagens. Nunca tinha havido isso na história da humanidade, com tamanha frieza, né? Vou destruir as imagens da religião, tudo que lembra a religião e tudo que lembra a monarquia. A religião em primeiro lugar, monarquia em segundo lugar. Então foi isso que a Revolução fez, né? Nós estamos agora, se eu não me engano, na 19ª conferência sobre esse assunto. É muita destruição. Eu, obviamente, estou fazendo são conferências superficiais, não dá para entrar em maiores detalhes, né? Então, essas fachadas laterais da Catedral de Bordeaux, principalmente no transepto norte, né? Escapou porque fizeram desface, as casas estavam muito perto, ficavam uma coisa muito pouco visível, etc., não chamava muita atenção, não ofendia, entre aspas, né, a visão dos republicanos da época. A Catedral de Bordeaux foi transformada também em coisas para abrigar e alimentar os cavalos dos militares. Eles destruíram a Revolução destruiu a Bastilha com ódio da prisão, de uma prisão, né? Símbolo da tirania do rei, né? Mas eles, a Revolução, tiveram que pegar uma enorme quantidade de abadias para transformar em prisão. Não tinha lugar nas prisões normais para abrigar tantos presos feitos pela Revolução Francesa. Então, aquela história da abadia, da Bastilha, fica irônica, né? Obviamente, as igrejas, principalmente as catedrais, elas têm um formato um pouco de galpão, né? Então, ela é própria para muita coisa, né? Fazer reunião, etc., né? Colocar cavalo, botar batalhões do exército, etc., né? Essa semana eu vi uma ilustração de uma igreja, não sei se era na Europa ou na América do Norte, mas uma igreja bonita, com vitrais bonitos, virou um café. A capela dentro da igreja
aquelas capelas laterais viraram um café, né? Não tem mais padre, não tem mais fiel, tudo se tornando mais escasso. Os bispados vendem as igrejas. Então, aqui é a fachada sul da Catedral de Bordeaux. Eu falei, né? Bordeaux, não na catedral, obviamente, mas numa igreja de Bordeaux é que são feitas é uma igreja do IBP, do Instituto Bom Pastor, né? Aqui é a fachada norte, que é a fachada mais bonita da catedral. Ela tem duas flechas, né? Então é o portal das flechas, né? É muito bonito. Tem uma coisa impressionante, assim, muito tocante na Catedral de Bordeaux, que é o túmulo, né, de São Simão Stock, né? São Simão Stock é aquele que recebeu de Nossa Senhora o escapulário, né? No momento em que as outras ordens religiosas estavam muito em evidência, os franciscanos e os dominicanos, essa ordem de São Simão Stock, e nós, né? Tipo assim, estou fantasiando aqui um pouco, né? Os carmelitas, né? Nessa época, inclusive, os muçulmanos haviam tomado na Terra Santa o Monte Carmelo, né? A região do Monte Carmelo, toda a Terra Santa, exceto São João d'Acre, a região de São João d'Acre. Alguma coisa ali no litoral da Terra Santa ainda pertencia aos cruzados, mas dava para perceber o sentimento da cristandade de que perderia tudo aquilo num certo momento, como realmente perdeu no fim do século XIII, né? Então, São Simão Stock teve essa graça, né, de receber o escapulário, com essa graça enorme que nos é transmitida até hoje, né? E o que me impressionou, eu não sabia disso antes de ver essas coisas da Revolução Francesa e me deter mais sobre São Simão Stock. São Simão Stock, esse nome Stock, né? Stock significa tronco de árvore, porque ele vivia, antes dele entrar no Carmelo, na ordem dos carmelitas, ele vivia num tronco de árvore, né? Então, é São Simão que viveu num tronco de árvore, São Simão Stock, né? E ele se tornou o superior da ordem carmelita, e quando ele estava ali em Bordeaux, na região de Bordeaux, ele morreu, né? Mas morreu centenário lá, né? E as últimas palavras dele, antes de morrer, são grandiosas, né? Foi ele que falou isso aqui: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então foi aí que foi incorporada a oração da Ave Maria, essas palavras de São Simão Stock. Eu não conferi isso com profundidade, mas eu vi isso em mais de uma referência, acredito nisso, né? Então, o corpo de São Simão Stock está lá na Catedral de Bordeaux, numa capela, na capela de Nossa Senhora da Nave, Notre-Dame de la Nef, aliás, no altar de Nossa Senhora da Nave, na capela de Nossa Senhora do Monte Carmelo, na catedral. É uma capela lateral lá da catedral. Tive a felicidade de visitar essa capela.
Então, o corpo dele está lá. Obviamente, algumas relíquias foram retiradas para mandar para outros lugares, inclusive para a Inglaterra, a cidade onde ele nasceu. Então, a tíbia dele foi transferida em 1860 para a igreja carmelita de Kensington, né? E uma parte do crânio foi transferida para Aylesford, em Kent, onde ele nasceu. Nasceu em 1165 e morreu em 1265. Morreu 100 anos. São Simão Stock. 25 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar desse santo. Como é que pode, né? Foi um guia numa visita a Ouro Preto, que falou essas coisas, aí fui atrás e tal. Então, é uma vergonha minha. Aqui é a Catedral de Saint-Pierre, São Pedro, né, de Montpellier. Montpellier é a cidade de São Roque, grande São Roque. História espetacular, história de São Roque, né? Médico, Montpellier tinha uma faculdade de medicina, né? Inclusive. O sul da França sofreu mais do que o norte da França, em geral, nas guerras de religião, né? Guerras entre os protestantes e os católicos, né? Então, a Catedral de Montpellier, em particular, sofreu muito nas guerras de religião. Muito. Tem aqui algumas coisas, eu não vou falar, não tem nada diretamente a ver com a Revolução Francesa, mas foi aí que começaram os vandalismos na França. Foi nas guerras de religião. Vandalismo feito pelos protestantes, né? Destruíam as imagens, destruíam os túmulos, destruíam as relíquias. Mesma coisa, né? Não destruíam ainda, os protestantes não destruíam as coisas do rei, mas apenas as coisas da igreja, né? São Roque morreu na peste negra, né? Tem uma estátua dele belíssima aqui na capela, Nossa Senhora das Dores, uma das mais belas esculturas que eu já vi na minha vida, de madeira, muito bonita. E é um cachorro, né? São Roque levantando a túnica dele, a veste dele, para mostrar o bubão da peste negra, que ele estava... E um cachorro do lado, com um pão na boca, que levava o pão para ele, né? São Roque, ele morreu de peste porque ele foi cuidar dos pestíferos, né? Todo mundo fugia e ele foi cuidar dos pestíferos. Ele estava numa peregrinação a Roma, se desviou do caminho dele para cuidar dos pestíferos numa cidade ao lado do caminho dele. Então ele pegou a peste, se isolou para não matar outros, né? E um cachorro levava essa comida para ele na boca, um pão na boca, né? Então, desde 1485, o corpo de São Roque está na igreja de San Rocco, em Veneza. É uma das visões mais belas que alguém pode ter na vida. Essa igreja de San Rocco, em Veneza, e a Scuola Grande de San Rocco, que fica ao lado da igreja, também lá em Veneza. São coisas de uma beleza vertiginosa, uma coisa inacreditável, é muito bela. Então, o corpo dele está lá, e de lá saíram pedaços do corpo dele para ficarem como relíquias em outros lugares, inclusive em Montpellier, que é a terra dele, né? Na verdade, as relíquias dele em Montpellier não estão na catedral, estão na igreja de São Paulo, em Montpellier. A festa dele, eu não conferi isso, mas não sei se a data
no calendário da igreja, da Missa Nova, é 16 de agosto, né? Então, nesse dia, não só a cidade é abençoada, Montpellier, como os animais, né? Porque o cachorro que levou a comida de São Roque, né? E tem muitas procissões, não sei se ainda tem. Bom, aqui termina esse aqui. E vamos para esse aqui. Bom, as colegiais e as Sainte Chapelle, as capelas santas, né? Já vimos a destruição de muitas coisas, agora vamos começar a ver essas aí. O que é uma colegial, né? Uma igreja confiada a um colégio de clérigos, ou capítulo, fora da catedral, né? E o que é uma Sainte Chapelle? E tem várias Sainte Chapelle na França, tá? Obviamente a mais importante, de longe, né, é a Sainte Chapelle de Paris, que realmente eu acho que é a visão do paraíso ali. É uma coisa sem parede, quase, só vitral, e uma beleza absolutamente paradisíaca, né? Mas existem outras 10 capelas na França que são chamadas de Sainte-Chapelle, né? Em geral, uma Sainte-Chapelle, ela é construída por um rei da França, né? Ou por um príncipe do sangue real, né? Para seguir a linha de São Luís, que é o que fez a Sainte-Chapelle de Paris, né? A Sainte-Chapelle foi construída para ser um relicário, porque ela era para ela conter dentro dela a relíquia da coroa de espinhos, que São Luís resgatou de uma operação que o imperador de Constantinopla teve que fazer. Precisava de recurso para se defender lá em Constantinopla. Ele resgatou, ele não comprou a coroa de espinho, ele resgatou a coroa de espinhos das mãos dos banqueiros. Ele iria ficar com os banqueiros venezianos que estavam emprestando dinheiro para o imperador de Constantinopla. A quantidade de recursos, né, gastos para construir a Sainte-Chapelle, para resgatar a coroa de espinhos, somando as duas coisas, dá quase o orçamento de um ano da França. É uma coisa inacreditável, precisa ser muito santo para fazer uma coisa dessa. Fora de Paris, né, a Sainte-Chapelle mais interessante é a do castelo de Vincennes. Fica nos arrabaldes ali de Paris, né? Vincennes. Então, vale muito a pena visitar esse castelo de Vincennes. E uma medievalista aí, ela fez uma definição, né, deu 5 critérios, né, para que uma capela pudesse ser chamada de capela Sainte-Chapelle, de capela santa, né? Então, ela tinha que ser a capela de um palácio ou de um castelo real ou principesco, ou seja, ou do rei ou de um descendente do rei, né? Que tenha sido fundada por São Luís ou um dos seus descendentes e que tenha nela, pelo menos, uma relíquia retirada da verdadeira cruz ou da coroa de espinhos que está lá na Sainte-Chapelle de Paris. Etc. Tá? Então, assim, é claro que existem, e a gente tem acesso a isso, né, muitas relíquias da verdadeira cruz e da coroa de espinhos, né?
Existe aqui, aqui nós temos essas duas coisas. Bom, voltando à questão aqui geral do vandalismo, né? É a mesma coisa que Napoleão falou, por exemplo, quando ele chegou em Veneza. Os revolucionários falaram de Paris no começo da Revolução. Tem igreja demais, né? São inúteis. Vamos demolir muitas dessas aí. Essa era a ideia, né? Em Reims, né? Reims é a cidade da sagração dos reis da França, né? A grande maioria das igrejas colegiais, que são essas igrejas que eu falei, por exemplo, a igreja de São Santos, que a gente não está muito acostumado a ouvir, né? Saint-Symphorien, São Timóteo, São Pedro o Velho, né? Igrejas de conventos muito numerosas foram demolidas numa verdadeira hecatombe, né? Em Reims. E tem uma outra coisa também que eu nunca tinha ouvido falar, Notre-Dame de l'Épine, Nossa Senhora do Espinho, perto da cidade de Châlons-en-Champagne. Isso tudo na região de Champagne, né? Reims é na região de Champagne, né? As pessoas às vezes vão a Reims por causa do vinho, do champanhe, né? Mas tem tantas coisas muito mais importantes do que isso lá, né? Reims tem a Catedral de Reims, tem a igreja de Reims, que é onde Clovis foi batizado, né? Mas assim, as pessoas vão para ver as vinhas, as coisas lá, etc., né? Que também vale a pena. É menos do que essas outras, né? Então lá tem uma cidade chamada Châlons, perto de Châlons-en-Champagne, que é uma obra-prima da arquitetura flamejante, né? E atraía peregrinações, né? Essa igreja de Châlons-en-Champagne, ela tinha duas torres. A Revolução demoliu uma delas porque precisava de uma linha divisada para o telégrafo, de um telégrafo visual, né? Não era o telégrafo elétrico ainda, não tinha eletricidade nessa época assim. Então, não, está no meio aqui, vamos ter. Derrubaram uma das flechas. Vamos ver, está vendo aqui? Aqui à esquerda, essa é a flecha que foi derrubada e foi reconstruída depois, né? Você vê que ela é mais baixinha do que aqui é a torre sul, aqui é a torre norte, né? Dentro dela tem um jubel aqui, olha. Aqui é a igreja de Notre-Dame de l'Épine, né? A torre norte aqui, que derrubaram a flecha porque estava tapando a visada para o telégrafo visual que tinha na época. Essa aqui foi mantida. Quando refizeram a flecha, fizeram menorzinha do que aqui. Mas você vê que até aqui a altura é a mesma, né? O formato das duas é parecido. Aqui no meio, dentro dessa igreja de Notre-Dame de l'Épine, Nossa Senhora do Espinho, né? Tem um jubel ainda, que não foi demolido. Quase toda igreja tinha um jubel, né? A missa tinha muitos mistérios, né? Que era uma coisa que não era para todo mundo ver toda hora. O Concílio de Trento é que não, acabar com esse negócio de jubel, etc. Não precisa ter jubel, né? Então, muitos foram simplesmente demolidos. Alguns permaneceram, né? Principalmente na região da Bretanha. Essa igreja de Nossa Senhora do Espinho tem gárgulas muito interessantes, muito bem feitas. Aqui eu mostro duas delas, né? É muito interessante.
Aqui dá para ver também, olha, que negócio que eu falei. Isso aqui é o mainel, essa pedra vertical aqui, e o lintel é essa horizontal, né? Então, são palavras que a gente não está muito acostumado a ouvir, então por isso que é bom ver, né, aqui como funciona, tá vendo? Bom, en passant, em outro momento eu vou ouvir aqui com mais detalhe, né, a mudança de nome, né? Mudança de nome das ruas, mudança de nome das cidades, mudança de nome das comunas, dos monumentos e tudo, né? A Praça Luís XV virou a Praça da Revolução, né? Depois voltou a ser Luís XV, depois não sei o quê. Hoje é a Praça da Concórdia, né? La Place de la Concorde, né? Mas durante a Revolução, 1.200 cidades ou aldeias mudaram de nome. 1.200 cidades ou aldeias mudaram de nome. Teve um decreto em 1793, né, que convidava, ou seja, obrigava. Ninguém era doido de não aderir a um convite da Revolução, né, principalmente em 1793, onde já havia o terror, né? O grande terror é de 1794, mas 1790 já era o terror. Algo nunca visto na história da humanidade. O terror. Imagina o grande terror, né? Então, um decreto de 1793 convidava as comunas a mudarem os nomes que pudessem trazer uma lembrança, ainda que longínqua, da realeza, do feudalismo e da superstição. Sequer mencionavam religião, superstição. Então, por exemplo, tudo que tivesse o nome de São, Santo, Santa, Rei, Rainha, Castelo, Bispo, Lis, Abadia, Igreja, Capela, Monge, Abade, Abadesa, Nossa Senhora, Conde, Sira, Duque, Delfim, Dauphin, devia mudar o nome. Tá? Em 8 de julho de 1814, quando o Luís XVIII reinou na França pela primeira vez, não é? Napoleão abdicou pouco antes disso daí e o rei voltou, etc. Só que Napoleão depois voltou de novo, né, para os tais dos 100 dias. Mas nesse primeiro período aí, o Luís XVIII anulou todas as trocas de nomes de 3.000 comunas que tinham sido rebatizadas na Revolução. 3.000 comunas tinham sido rebatizadas, renomeadas durante a Revolução. Que coisa, que coisa. Maciça, né? Alguns nomes, eu vou citar alguns aqui que são tão ridículos, né? Alguns nomes foram alterados como medida de retaliação. Por exemplo, a cidade de Lyon. Lyon é uma cidade riquíssima, Lyon, né? Ela ficava no entroncamento de vias, de estradas, né? Era uma cidade muito boa para o comércio, né? Principalmente da seda, né? Ainda hoje, né? Então, por exemplo, Lyon foi chamada Comuna Liberada, porque Lyon se revoltou contra a Revolução. Não, peraí, não dá assim e tal. E foram lá e acabaram. Né, o Fouché, que foi um dos enviados pela Revolução para acabar com essa revolta em Lyon, ele botava várias pessoas em fila diante da boca de um canhão e matava logo vários de uma vez, né? Fouché é um dos símbolos da maldade do homem, né? Ele foi chefe de polícia em vários momentos da Revolução Francesa, inclusive de Napoleão.
inclusive de Napoleão, inclusive do Luís XVIII nessa primeira fase aí dele. Ele teve um papel proeminente em todos esses governos da França, da Revolução até Luís XVIII. Mas como ele votou, ele era deputado e votou a morte do rei Luís XVI, né? Ao final saiu, mas saiu muito rico. Né? Ele era um cara, e curiosamente, um cara que amava a família, a mulher dele, os filhos dele. Fouché. Stefan Zweig, talvez o escritor mais best-seller do começo do século XX, anos 20, anos 30, anos 40, começo dos anos 40, escreveu um livro sobre Fouché, biografia de Fouché, porque Fouché introduziu os métodos que os nazistas estavam usando, né, naquela época, e que fizeram com que o Stefan Zweig, que era judeu, mas não era nem praticante, mas era judeu, fugisse, era judeu austríaco, fugisse da Áustria, etc., e acabasse vindo para o Brasil. Né? No Brasil, ele perdeu a esperança e se suicidou em Petrópolis. Tem uma biografia dele muito boa, muito interessante, em português. Eu não estou me lembrando o nome do autor, mas é muito interessante. Então, Fouché é o cara que foi para Lyon debelar essa revolta, e debelou. Depois conseguiu escapar das acusações, porque depois veio a revolta, né? Dentro da Revolução houve vários golpes, né? E ele escapou de todos. Robespierre queria matar o Fouché de qualquer maneira, mas o Fouché que acabou prevalecendo e levando Robespierre à guilhotina. Bom, na maior parte dos casos, né, os nomes que foram alterados não ficaram na memória das pessoas. Então, por exemplo, a Vendée, né, passou a ser o Département Vengé, Departamento Vingado. Porque a Vendée se revoltou. E foi uma revolta que poderia ter até terminado a Revolução Francesa. Vendée. Lyon, comunidade liberada. Grenoble é o mais ridículo. É a mudança de nome mais ridícula que tem, né? Porque Grenoble, noble quer dizer nobre. Mas Grenoble não tem nada a ver com nobre. Né? A origem da palavra é de um imperador romano chamado Graciano. Então, a cidade se chamava, na época romana, de Gracianópolis. É um nome muito chato, muito grande. Então, virou Grenoble. Gracianópolis virou Grenoble. E aí eles colocaram Gré Libre, em vez de Grenoble, Gré Libre. Que coisa mais ridícula, né? Tudo é ridículo, né? Toulon, que é o porto lá do sul da França, onde ficava sempre a marinha francesa, inclusive na Segunda Guerra Mundial, né? A França afundou a própria frota em 1942, quando os alemães tomaram o resto da França, a França livre lá. Para que a marinha não caísse na mão dos alemães, os próprios franceses afundaram toda a sua frota lá em Toulon. Então, Toulon virou Porto Montanha. Né? Montanha era o nome que se dava aos políticos mais radicais da Revolução Francesa. Os que ficavam na parte de cima, né, do anfiteatro lá, onde era a convenção, etc., né? Então eles ficavam lá em cima, era a montanha, era a turma mais radical, os jacobinos lá. Então Toulon se revoltou.
né? Foi Toulon que projetou Napoleão, né? Porque foi Napoleão que Toulon chamou os ingleses, a frota inglesa para lá. Então Napoleão derrotou a frota inglesa, não com navios, mas da terra, com canhões, etc. Então a cidade ganhou esse nome de Porto à Montanha. Marsella também caiu na bobagem, etc., de se rebelar, virou cidade sem nome. Não tem nome, não. Ilha Madame virou Ilha Cidadã. Esse link que está aqui embaixo tem todos os nomes que foram alterados na Revolução Francesa. Bom, priorados e abadias, né? O priorado de Souvigny, cuja igreja servia de necrópole aos duques de Bourbon, foi, obviamente, objeto da solicitude dos jacobinos. Essa frase aqui é do François Suchal, aquele livro que eu mencionei lá naquela bibliografia inicial, que fala sobre o vandalismo, né? Para abaixar seu orgulho aristocrático, foram abatidas as 3 flechas que coroavam os campanários da fachada do priorado de Souvigny. Bourbon, os duques de Bourbon é que geraram, muito tempo depois, a última dinastia dos reis da França, né? A dinastia dos Bourbons. O primeiro Bourbon foi Henrique IV, né? Porque o Henrique III, que era Valois, da dinastia de Valois, todos eles descendem de São Luís, tá? Mas não em linha direta, às vezes. O São Luís teve vários filhos, aí o filho mais velho vivo se tornou rei, mas tinha outros filhos homens que foram tendo descendentes. Os Valois e os Bourbon vieram desses outros ramos ali do rei da França, São Luís. Então, assim, priorado de Souvigny, necrópole dos Bourbon, temos que destruir esse negócio. Óbvio, né? Assim é. A outra abadia, importantíssima, né? Que era a abadia de Saint-Rémy. Saint-Rémy era o bispo, São Rémy, Remígio, era o bispo que batizou Clovis, rei da França. Essa palavra Clovis é de onde veio a palavra Luís. Né? O V, o U, tal, tira o C, etc. Clovis, Louis. Então, essa igreja, que não era a Catedral de Reims, né? Foi onde Clovis foi batizado. Tem que ser destruída, segundo os revolucionários, né? Era um santuário nacional, né? E atrás do altar-mor ficava o monumento funerário de São Remígio, São Rémy, né? Então, havia baixos relevos de prata. A devoção nossa é de fazer o melhor por Deus, por Nossa Senhora, pelos santos, né? Então, se eu puder fazer de prata, eu vou fazer de prata. Eu tenho uma devoção grande por aquela coisa. Então, atrás do altar-mor tinha esse monumento funerário com baixos relevos em prata, né? Foi tudo fundido, quebrado e fundido, em 1793. Tinha uns mosaicos que eram considerados os mais belos da França, foram quebrados e montado em cima deles um carrossel dentro da igreja. As criancinhas têm que brincar e tal. Bom, passada a tormenta, é como se chama, em geral a gente chama a Revolução Francesa La Tourmente, a tormenta, né? Passada a tormenta, a venerável igreja abacial. Igreja abacial é a igreja de uma abadia, né? A igreja abacial estava de pé, não tinha caído, mas era um espetáculo desolador. E perto de Reims
Eu já tinha falado da Catedral de Reims em outra conferência, por isso que agora eu estou falando mais aqui coisas que não são a catedral. Tá? Reims, como eu falei, é Champagne, né? Que as pessoas vão, e eu fui visitar os vinhedos, etc., lá, né? do Champagne, né? Lá em Reims. Mas no caminho, felizmente eu estava com um motorista que sabia das coisas, né? O Tom, que ainda está lá em Paris, um grande guia. Tem uma abadia no caminho de Reims, perto de Reims, que é a abadia beneditina de Auvilliers, fundada no século VII, ou seja, no ano 600 e qualquer coisa, por um arcebispo de Reims chamado Saint-Nivard. Ela foi demolida, a abadia foi demolida em 1793. E foi na adega dessa abadia que um dos monges, Dom Perignon, inventou o champanhe, por um processo que fazia o vinho borbulhar. Dom Perignon, ainda tem esse champanhe, né? O nome dele. Abadia de Auvilliers. Foi destruída a abadia, mas não a igreja, tá? Mas vamos ver essas coisas que eu mencionei aqui, né? O priorado de São Pedro e São Paulo de Souvigny, né? Aí tem o que restou, que é essa igreja, né? Construída pelos Bourbons. O priorado de Saint-Pierre e Saint-Paul, né? Foi construído em terras dada à abadia de Cluny pelos Bourbons, os duques de Bourbon. E o que aconteceu? Foi dada a Cluny. Então, dois abades de Cluny, santos, né? Aí você vai lendo lá na Wikipedia e tal, ele não fala santo, né? Em geral, a Wikipedia fala Luís IX. Dito, às vezes concede, dito São Luís. Então, aqui, Saint Maël e Saint Odilon. Às vezes não tem um santo, né? Eu coloco aqui, eu pego uma coisa, porque eu sei que em outro lugar ele diz que é santo, né? Tem outra coisa, mas é uma concessão que a Wikipedia faz com alguma dificuldade. Então, dois dos abades de Cluny. Cluny era a abadia mais importante da Europa. Cluny. Tinha centenas e centenas de abadias ligadas a Cluny na Europa. Então, dois dos seus abades, e inclusive dois santos, né, Saint Maël e Saint Odilon, foram morrer em Souvigny. Então, o fato de dois abades santos terem ido morrer em Souvigny atraiu muita peregrinação, muita devoção, né, dos fiéis da igreja, né? Então eles tiveram que aumentar o tamanho da igreja. Então eles aumentaram o tamanho da igreja de Souvigny com base no modelo de Cluny III, que é uma igreja imensamente grande, tá? Imensamente grande, Cluny. Na época dela, talvez a maior igreja da cristandade. Obviamente, São Pedro atual, né, que foi reconstruída no século XVI e terminou no século XVII, seria maior do que Cluny. Mas não sei se a São Pedro primitiva era maior. Cluny era imensa, Então, os duques de Bourbon, poxa, né, esse priorado que foi criado nas minhas terras, dois santos escolheram vir morrer nela. Nós vamos nos enterrar nela. Né? Havia sempre esse desejo de todo mundo de ser enterrado, se possível, debaixo do altar-mor. Né? Obviamente não era assim.
Mas começava fora, vai para Galiléia, vai para o Corvo, não sei o quê, na frente do altar, não sei o quê. Foram chegando ao longo dos séculos, né? Os túmulos foram se chegando, né? Então, aqui é a Basílica de Saint-Rémy agora. À esquerda é como ela está hoje e como era. Aqui, ó, tá vendo? A Revolução destruiu essa parte de cima, né? Aqui já foi reconstruída à esquerda. Mas na Revolução foi destruída essa parte de cima. Tá? Basílica de Saint-Rémy. Outra abadia muito importante é essa Vaux de Cernay, além de Cluny, né? Cluny é a segunda maior igreja do mundo ocidental após a Nova São Pedro, no Vaticano. Ou seja, na época da Revolução ela já não era a maior, porque São Pedro, a Nova São Pedro, era maior do que Cluny, né? E tinha uma vida intelectual e espiritual muito prestigiosa na Idade Média. Depois, obviamente, os cistercienses foram além em termos espirituais, né? Cluny declinou. A única ordem que nunca declinou e nunca precisou fazer uma reforma em toda a história da igreja foram os cartuchos. Tá? Todas as outras declinaram e tiveram que ser reformadas ao longo do tempo. Carmelita, franciscano, todo mundo. Tá? Os cartuchos não. Isso é uma coisa impressionante. Então, desde 1791, a igreja abacial é despojada de seus tesouros, seus túmulos profanados e quebrados, seus vitrais partidos. E foi um edifício devastado que foi vendido em 1798. Cluny foi vendida em 1798, já devastada. As demolições se aceleraram, começando pelas grades e estalas. Estalas são aqueles bancos, aquelas cadeiras que ficam do lado do coro, onde os monges cantavam as horas canônicas, né? No coro, ou seja, perto do altar. Então, na época de Napoleão, não tinha mais nada, simplesmente foi destruída. Sobrou uma torre. Cluny tinha 7 ou 8 torres. Sobrou uma. Aliás, tudo que sobrou foi essa torre, o resto está todo demolido. Aí você podia pensar, não, abadia cisterciense, que era o caso de Vaux de Cernay, essa abadia de Vaux de Cernay, ela começou, ela era cisterciense na época da Revolução, e os cistercienses estavam sempre longe das cidades. Pô, ninguém vai. Para que vai destruir uma coisa que está longe da cidade? Nada. Vamos destruir do mesmo jeito. Tá? Eu vou mostrar imagens aqui dessa abadia de Vaux de Cernay, que é um negócio de dar um nó na garganta. Tá? Da abadia de Vaux de Cernay só restam ruínas. Aliás, só voltando, né, para Cluny, né? A admirável biblioteca, um dos pontos altos da cultura ocidental, a biblioteca de Cluny, foi queimada. Que coisa. Então, Vaux de Cernay, quando ela foi vendida, o cara que comprou Vaux de Cernay fazia saltar, botava explosivo para saltar. Obviamente, nessa época ainda não tinha dinamite, né? Dinamite é uma coisa dos anos 1860, por aí. Fazia saltar os pedaços da igreja e do claustro de Vaux de Cernay para divertir os seus convidados. E mostrar que ele era um bom revolucionário. Como é que foi? Vale a pena, eu vou falar rapidamente um pouco aqui sobre a abadia de Vaux de Cernay.
porque tem uma ligação com essa abadia tristemente famosa, né, de Port-Royal, Porto Real. A primeira vez que eu vi referência a essa abadia de Vaux de Cernay foi na Cruzada dos Cátaros, né? Simão de Montfort, né? E tem dois, o primeiro abade que eu cito aqui, esse Guy de Vaux de Cernay, era uma pessoa muito próxima de Simão de Montfort. Ele foi para a Quarta Cruzada com Simão de Montfort, em 1202, mas como a cruzada, não por maldade pura, mas por força das circunstâncias, né? E por questões práticas, ela se desviou na Quarta Cruzada. O Papa, obviamente, excomungou todo mundo que se desviou. Mas o Simão de Montfort não se desviou, né? Porque o que é que acontece? A história é longa, um belo dia eu vou contar a história da Quarta Cruzada. Mas o Simão de Montfort não se desviou e voltou para a França. Ele disse, não, isso eu não vou fazer e tal. Ele foi para Jerusalém, cumpriu o voto dele e voltou, né? Então, em 1215, mulheres, as religiosas cistercienses, fundaram a abadia de Port-Royal. O som é muito parecido, né? Port-Royal, Port-Royal, que se tornou depois a abadia de Port-Royal. Submetida, era subordinada a essa abadia de Vaux de Cernay, né? Essa abadia de Port-Royal, abadia feminina, é famosa por causa do jansenismo. Foi lá uma grande sede de jansenismo, uma desgraça muito grande para a igreja, né? No século XVI, a abadia de Vaux de Cernay não tinha mais do que 22 monges, né? Também os abades passaram a ser aqueles abades comandatários, né? Então, um dos abades no século XVI foi Henri de Bourbon-Verneuil, que era um filho bastardo do Henrique IV, né? Esses abades comandatários, obviamente, não tinham, quase sempre, né, não tinham nenhum valor moral para dirigir uma abadia, né? Mas ficava com os recursos da abadia. Boa parte dos recursos da abadia ficava com o abade comandatário. E também foi abade comandatário lá o João II Casimiro Vasa, que tinha sido rei da Polônia e o Luís XIV recebeu na França. Bom, a abadia de Saint-Pierre-d'Auvilliers. É uma coisa curiosa. Ela foi fundada no século VII, como eu ouvi falar, em 650, pelo bispo de Reims, Saint-Nivar. Então, uma pomba indicou o lugar para construir, né? E essa abadia de Auvilliers ficou muito famosa por causa das relíquias de Santa Helena. Uma relíquia com origem muito triste, aí, porque foi um padre de Reims roubou as relíquias de Santa Helena de Roma e levou para lá, para essa abadia, para Reims. E aí as relíquias foram colocadas nessa abadia de Saint-Pierre-d'Auvilliers. Foram roubadas de Roma. Nunca mais voltaram. Obviamente, a relíquia de Santa Helena ia atrair muito peregrino, né? E aí a abadia começou a ter muita doação, etc., né? O monastério de Auvilliers foi destruído na Revolução Francesa, ficou a igreja abacial. E o monge lá, encarregado da dispensa, né, de guardar as coisas, a adega,
comida, etc., ele escondeu as relíquias de Santa Helena, por isso que elas não foram destruídas. E essas relíquias hoje estão em Paris, né, numa igreja que eu não sabia disso, numa igreja lá em Paris, chamada Saint-Lé, Saint-Gilles, foram para lá em 1819. Então o cara escondeu, deixou passar a tormenta, passou, está tudo certo, ele voltou com as relíquias e elas acabaram em Paris. E essa abadia de Auvilliers hoje é propriedade do Champagne Moët Chandon, que é do grupo Louis Vuitton Moët Hennessy, Moët Chandon Hennessy. Ainda bem, porque esses caras conservam a abadia. Esse negócio da pomba ter indicado o lugar de construção dessa abadia, me lembrou uma coisa que eu não vou ter a oportunidade de falar isso talvez nunca mais na minha vida, eu vou falar aqui agora, que é essa igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fica lá no Rio de Janeiro, Botafogo, na entrada do túnel de Copacabana. Eu vi aquela igreja ali, um lugar tão estranho, né? Mas é bonita a igreja, é uma igreja em estilo Art Deco, né? Mas é bonita a igreja. O guia, uma vez a gente pegou um guia lá no Rio de Janeiro e ele falou, não, essa igreja está aqui pelo seguinte, aí eu coloquei um pouco essa história aqui. Dom Sebastião, que depois se tornou arcebispo lá do Rio de Janeiro, e cardeal, né? Sebastião Leme, ele estava muito doente e fez uma promessa a Santa Teresinha, né? Se ele fosse curado, ele construiria uma igreja em honra dela, de Santa Teresinha. Ficou curado. Ele ficou curado. O que ele fez? Ele foi para Lisieux, abriu um mapa do Rio de Janeiro e pediu para a irmã de Santa Teresinha apontar o lugar onde ela queria que ele construísse uma igreja em honra de Santa Teresinha. Ela apontou esse lugar aqui. Não sabia se aquilo era viável ou não era. Isso na encosta de uma montanha, né? Mas o cardeal construiu essa igreja que está lá ainda hoje, né? Então essa história essas coisas que a gente, não, pomba chegou, indicou o lugar e tal, sim, mas às vezes as coisas são assim mesmo, né? Uma igreja nesse lugar jamais alguém construiria se fosse escolher por um motivo de razão. Não, aqui não dá, aqui ninguém vem, aqui não tem acesso, não sei o quê. Tudo foi construído depois dessa igreja, que virou uma paróquia, a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, lá em Botafogo, né? A abadia foi destruída, né, de Auvilliers, mas a igreja não. Então, na igreja tem relíquias de Santa Helena. A principal está lá em Paris, né? Mas está lá. Se você for, alguém que for para Reims e tal, Champagne e tal, é bom parar lá e rezar diante das relíquias de Santa Helena. E lá também tem a igreja chama Saint-Dulphe, né? A igreja da abadia de lá. E lá também tem o túmulo de Dom Perignon, nessa igreja. A abadia está destruída, mas a igreja não. A igreja abacial está lá. E aqui eu botei do lado uma coisa curiosa, né? Porque um dos capitéis dessa igreja tem o vinho, né? As pessoas pisando no vinho para fazer o vinho, pisando na uva para fazer o vinho, né? É um capitel representando le foulage de raisin, amassando as uvas com os pés, né? E aqui a igreja de Paris, onde estão, né, as relíquias principais de Santa Helena.
e lá virou a sede, né, na França, da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Foi Santa Helena que descobriu a verdadeira cruz, né? Vamos ver agora essa abadia de Vaux de Cernay, um pouco mais de detalhe. O Vaux de Cernay, a abadia de Vaux de Cernay foi vendida muito rapidamente, né? Sem nenhuma precaução, nenhum cuidado. O objetivo era destruir, né? Ela tinha moinhos, né? E outras granjas e fazendas espalhadas, tudo foi vendido, né? E as relíquias de Saint-Thibault foram queimadas. Esse é um grande santo. O crânio dele foi encontrado mais tarde, né, alguém talvez tenha salvo essa relíquia dele do crânio, ou talvez não estivesse na igreja lá na hora que os vândalos da Revolução Francesa chegaram, né? O crânio dele foi conservado, então existe ainda essa relíquia. Depois de vendida a abadia, a história é muito curiosa, né? É a história do Vale de Lágrimas, né? Porque quem comprou a abadia em 1873, né? Passou por diversos outros proprietários, né? Que o que eles faziam com a abadia? Pegavam as pedras já talhadas. É uma coisa de valor, muito valor, né? Mas quem acabou comprando a abadia em 1873 foi a baronesa Charlotte de Rothschild, família judia, né? Mas não fez nada de mal, assim, comprou e manteve da melhor maneira possível. Só que no começo da Segunda Guerra Mundial, né, as leis... começo da Segunda Guerra Mundial, primeiro, né, as estátuas do Castelo de Versalhes foram escondidas lá no Parque da Abadia de Vaux de Cernay. E morreu um herdeiro da dona lá da abadia, né, em 1947. Mas em novembro de 42, a propriedade, que era desse Henri de Rothschild e do seu filho James, Jacques, né, foi expropriada, porque eles eram judeus, né? A França estava ocupada pelos alemães, e Vichy colaborava com os alemães, o governo de Vichy na França. Então, foi tomada a propriedade dos Rothschild, né? E foi vendida a um industrial da aeronáutica chamado Félix Amiot, construtor de aviões, né? Então, ele fez lá o escritório dele, né? E não tinha visita, era estritamente privado. Olha como é que é a imagem, né, da imagem da abadia de Vaux de Cernay, né? Aqui, ó, é a rosácea da igreja que foi destruída, né? Aqui é o crânio de Saint-Thibault de Marly, que está na cidadezinha do lado lá, Oufargie. As ruínas da abacial, aqui a igreja aqui, ó, tá vendo? Aqui está a rosácea lá, então aqui é o lugar, seria o lugar do altar, né? A igreja está completamente destruída. Tem alguns edifícios da abadia, né? Aqui o que é que acontece? Os herdeiros do industrial lá da aviação, Félix Amiot, venderam a propriedade em 1988 para um hotel de luxo, com capacidade para 1.200 pessoas, é muito, hein? Em um heliporto. Mas a água
do hotel ainda era retirada da mesma fonte original de Saint-Thibault. Depois, em 2020, o começo dos anos 2020, foi adquirida, né, a propriedade por uma companhia de Paris, né, instalou lá um hotel de luxo. Então aqui você vê já, aqui é a sala dos monges, né, da abadia, coisa belíssima. O que era a sala dos monges? É a sala que existe em todas as abadias cistercienses, né, e onde os monges fazem os trabalhos comuns da abadia, né? Inclusive o couro, a curtição, trabalhos sobre o couro e tecidos, etc., né? E aqui é o lugar aqui do café da manhã, do hotel, né? Esse hotel de luxo agora. Que coisa! Aqui é a fonte de São Thibault, né? Essa fonte aqui foi arrumada assim pela baronesa de Rothschild, né? Charlotte de Rothschild, né? É a fonte de São Thibault. Isso aqui é um arranjo do século XX já. Ela pegou pedaços da abadia, inclusive de um claustro renascentista, já não é da Idade Média, para fazer essa coisa bonita aí, sobre o lugar onde era e né, a fonte da abadia. Então, sobre o túmulo de Saint-Thibault de Marly, vieram se ajoelhar vários reis da França, entre os quais Philippe le Hardi. Philippe le Hardi era o Philippe o Ousado, era o filho do São Luís. Não era o filho mais velho de São Luís, mas se tornou rei porque o filho mais velho morreu, né? Então ele que se tornou rei. Não estava preparado, não foi preparado e tal. Philippe le Hardi. Philippe le Bel, Filipe o Belo também foi lá. Carlos VI, o rei doido, né? O pai do Carlos VII. Então a abadia recebeu visitas prestigiosas ao longo dos séculos, né? Inclusive na República Francesa, inclusive Victor Hugo foi lá e Victor Hugo desenhou a rosácea, né? Essa rosácea que a gente viu aqui, ó. Essa aqui, né? Mas tem uma coisa muito interessante lá, que é a visita que São Luís, rei de França, né, o Luís IX, foi lá falar com Saint-Thibault, né? O abade da abadia era Saint-Thibault de Marly. São Luís foi lá porque foi conversar com ele sobre a esterilidade da sua mulher, a rainha Margarida de Florença. Depois dessa visita, ele teve 11 filhos. Aqui são ilustrações dessa visita, né? Aqui é Saint-Thibault abençoando São Luís, rei de França, e a mulher dele, Santa Margarida, a mulher dele, rainha, né? O Saint-Thibault deu a São Luís, a mulher dele, água da fonte para beber, né? Eles foram lá e logo depois ela começou a ter filho, né? Aqui, nessa ilustração, o Saint-Thibault está dando flores de lis a São Luís, né? São 11 flores de lis que representam os 11 filhos que São Luís e Margarida tiveram.
Aqui é uma reconstrução, um desenho, né, de como seria a abadia de Vaux de Cernay no século XVII e XVIII, antes da Revolução, né? Coisa belíssima. Está aqui a rosácea, né? Isso aqui tudo foi destruído, a igreja. Aqui é o hotel. Olha aqui a igreja destruída, tá vendo? Uma rosácea aqui. Aqui os lugares, as mesinhas com cobertas, etc. Deve ser muito agradável. Aqui são os moinhos que havia na abadia de Vaux de Cernay, o pequeno moinho e o grande moinho, né? Vamos entrar agora em 3 outros monastérios, deixa eu ver aqui. Tá. Royaumont, Clairvaux e Barbeau. Estamos terminando essa parte das destruições dos edifícios e dos objetos e das esculturas e da cultura e dos livros e dos vitrais na Revolução Francesa. O vandalismo da Revolução Francesa. Essa abadia de Royaumont é muito bonita. O que resta, mesmo o que resta dela, é muito bonito, né? É uma abadia construída por São Luís, né? E ele amava se recolher nessa abadia. São Luís, rei de França. Os filhos de São Luís foram enterrados nessa abadia. São Luís, ele não quis que os filhos dele fossem enterrados em Saint-Denis. Saint-Denis era a necrópole dos reis de França, né? Mas não dos filhos. Os filhos estavam em Royaumont, perto de Paris, essa abadia. Vale muito a pena ir lá. É uma propriedade particular hoje. Então a abadia foi vendida a um aristocrata de ideias avançadas, né? Mas o cara era um nobre. O cara que comprou era um aristocrata, era o Marquês de Travanet, que instalou lá uma fiação de algodão, uma fábrica de algodão. Porém, a revolução, você nunca está seguro numa revolução como a Revolução Francesa, né? Então, como ele era suspeito, porque num dado momento houve uma lei na Revolução, todo nobre é suspeito. Todo suspeito corre seríssimo risco de vida, né? Foi depois dessa lei dos suspeitos que Philippe Égalité, né? Philippe de Orleans, o homem mais rico da França, né? Foi guilhotinado. Ele que fez a Revolução, ele foi um dos grandes personagens, tramou muita coisa na Revolução, né? Votou pela morte do primo dele, o rei Luís XVI. Pô, estou tranquilo, né? Eu fiz isso aqui, eu que ajudei, nada, foi guilhotinado. Era nobre, portanto, suspeito, portanto, é melhor guilhotinar esse cara. Talvez ele tenha se salvado, eu já falei isso em uma outra tenha salvado a alma dele. Falei isso em outra aula, porque ele teve um padre que foi confessá-lo na hora, antes dele entrar na carroça para a guilhotina. Deus é de uma generosidade, dá oportunidade até o último momento, né? Chamou Judas até o último momento de amigo, né? Deus. Então, esse Travanet, né? Ele, como ele era nobre, etc., portanto suspeito, o que ele fez? Ele começou a destruir a igreja abacial de Royaumont. Pô, vou destruir aqui porque vão dizer que eu estou querendo conservar essa igreja. E ele falou assim,
Após a minha compra, fiz derrubar a famosa igreja, construída por um dos nossos antigos tiranos, que a superstição chamava de São Luís, e onde seus filhos estavam enterrados. O túmulo dos filhos de São Luís foram levados ao museu, aquele museu daquele Alexandre Lenoir, que eu já falei, que estava no monastério dos Petits Augustins, em Paris. Clairvaux, né? Eu vou falar depois com mais calma sobre cada uma dessas três aqui, mas Clairvaux, né? A ilustre abadia de Clairvaux, fundada por São Bernardo no começo do século XII, era um dos estabelecimentos mais poderosos da França monárquica. Irradiou-se além fronteiras. Venerava-se na grande igreja com 9 capelas radiantes, quer dizer, a igreja abacial de Clairvaux tinha, no final, naquela parte que é redonda assim, tinha 9 capelas radiantes, né? Não da época de São Bernardo, né? Pós São Bernardo. 9 capelas radiantes, as relíquias do fundador, que hoje não estão lá. Não tem mais igreja, né? É uma grande prisão lá, uma prisão vergonhosa. Parte que a gente visita da antiga prisão dá nojo. Vou mostrar algumas imagens depois. Então, assim, venerava-se na igreja as relíquias do fundador. Nada disso queria dizer nada para os revolucionários, né? Clairvaux foi vendida, na igreja decaída e devastada foi instalada uma fábrica de vidros, ao ponto em que, mais tarde, em 1819, foi completamente arrasada. E não longe de Melun, cidade de Melun, uma outra abadia cisterciense, Barbeau, onde fora enterrado Luís VII, e que logo, portanto, portava o título de abadia real, inteiramente demolida. Eu vou voltar aqui, mas eu vou mostrar a imagem. Olha aqui, ó. As prisões. Isso aqui é prisão dentro da abadia de Claraval, chamada Gaiola das Galinhas. Aqui, cama do preso, era assim. Que coisa. Então vamos parar aqui e na próxima conferência a gente parte de Royaumont, Clairvaux e Barbeau. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. São Luís, Rei de França, rogai por nós.